passo a palavra então ao Luiz Gustavo Dom. Boa tarde a todos, todas aqui presentes. Queria agradecer os Nassif pelo convite, né? E mais ainda do que o convite é a oportunidade de estar aqui participando e eu vou inicialmente comentar que é bastante interessante você ver esses tipos de discussões. Infelizmente não tive na parte da manhã, mas eu dei uma olhada no que estava sendo o debate, conversei com algumas pessoas e do que eu pude ver aqui, experimentar um pouco. É um debate muito rico, né? A inovação não é uma coisa simples, mas por outro lado está sendo perseguido por diversas áreas, setores, e está todo mundo interessado nesse debate. Eu acho que cada vez mais a gente reforçar essa discussão é sempre importante, né? Eu vim aqui trazer um pouquinho da nossa experiência, ainda mais voltados aqui para micro e pequenas empresas, um pouco do painel, mas eu vou aproveitar a oportunidade de falar um pouco do movimento que a gente tem feito também lá na CNI, que eu acho que de certa forma a gente tem ali tentado conversar com vários atores do Brasil, que é a mobilização empresarial pela inovação. Isso vai estar num momento um pouquinho mais oportuno. Onde é que está funcionando? Eu só apertar um ou não? Qual que é o espaço disso? Então, eu só queria inicialmente já trouxe uma frase que eu acho bacana, às vezes eu estava dando uma olhada no material e depois essa frase, ela é até um pouco mais antiga, mas assim, eu estava dando uma olhada que assim, no final da década de 90, que é uma coisa que não é de hoje, mais da metade da riqueza mundial foi gerada pelo conhecimento. Cada vez mais a gente está buscando isso, né? Quer dizer, ele superou essas parcelas atribuídas aos fatores tradicionais de produção. Então, quer dizer, cada vez mais a gente está caminhando para a sociedade do conhecimento. O Brasil acho que precisa avançar um pouco mais. Aí eu costumo dizer que a gente tem que parar um pouco de correr atrás disso e tentar correr um pouco na frente, né? Porque a gente sempre está correndo atrás de alguma coisa, parece que a gente sempre está atrás, né? Então, dá um tom positivista aí a nossa discussão, né? Aqui é um pouco que a gente olha na CNI, com as discussões. A iniciativa privada no mundo é protagonista na inovação. A inovação, um pouco ao nosso ver, ela corre quando o produto vai ao mercado, né? Quando ela gera um valor adicionado. Então a gente entende que tem que ter um protagonismo empresarial muito forte. E a gente vislumbra que hoje no Brasil isso não tem acontecido tanto ainda. Quando a gente olha alguns números, né? Na verdade o número conta um pouco, 45%, isso já aumentou o número aqui nacional. O Brasil hoje está aí, passa 50% a 50%, junto com o governo no seu investimento em inovação. Mas a gente percebe que as políticas de outros países elas também ajudam um pouco mais a impulsionar, a alavancar essa iniciativa privada, né? Eu acho que precisa de pequenos ajustes aí, mas eu acho que a gente está caminhando, né? Acho que é bastante interessante. Mais um pouco de informação, eu acho que sempre vai ilustrar, não custa nada, é que investimento em intangíveis ele gera riqueza. Isso tem uma correlação direta aí com a renda per capita, né? Então países que tradicionalmente investem em conhecimento, investem em intangíveis, tendem a ter uma renda per capita melhor. Por que isso? Uma correlação direta entre o que você está fazendo de investimento em conhecimento, e foi um debate sobre conhecimento em relação sobre diversidade de empresa, quer dizer, você gerar conhecimento, junto com a indústria, você gerar valor, isso reflete um benefício à sociedade como um todo. Então, eu acho que devemos perseguir um pouco disso também, né? Então, em alguns países lá na frente, a gente está um pouco atrás, né? E olhando um pouco aqui para as micro e pequenas empresas, né, que a gente tem discutido bastante, um pouco mais dessa plenária, eu trouxe só alguns números para exemplificar. Tradicionalmente, quando a gente olha esses três grandes blocos de questão, vamos lá, participação das empresas em relação ao percentual, em relação ao total do país, né? Tradicionalmente a gente está lá igual, 90%, está todo mundo ali nos seus 90%. Quando a gente olha a participação do emprego, não está tão ruim, foi mais ou menos na média, se tirar uma média aqui, a gente estaria dentro. Agora, quando a gente olha na participação do valor adicionado no PIB, a gente está perdendo bastante, né? Quando a gente olha esses números, a gente vê que a gente não está tão bem. O que acontece com essas micro e pequenas empresas? Né? Assim, você olharia muito mais para as pequenas indústrias, mas acho que é uma informação interessante, né? A gente começa a entender que precisa adicionar valor. E isso, na minha opinião, tem uma conexão direta com o que a gente está discutindo aqui, que é inovação. Talvez há uma tendência de que nossas empresas precisam inovar mais, ainda mais as pequenas empresas, quando a gente olha uma tendência que é 90%, mais de 99% das nossas empresas. Então, acho que a gente precisa olhar com mais calma para essas empresas, né? Principalmente esse nicho que nós estamos trabalhando. Temos um destaque e a gente vem discutindo sempre por renovar. Acho que
que esse slide é muito mais simples, todo mundo já conhece, acho que esse debate já está mais do que sacramentado pelo público, né? A inovação em processo, ela pode reduzir custos, a inovação em produto amplia a participação em novos mercados, novos produtos, você vai crescendo, inovação em mercado, você participa de novos mercados com o mesmo produto, com coisa diferenciada. Inovação organizacional, você otimiza a gestão, a gente precisa muito disso aqui ainda também. De certa forma, todo mundo busca inovar porque aumenta a lucratividade e a competitividade, acho que é uma coisa simples. Você poderia substituir tudo isso aqui por sobrevivência, talvez, das empresas, das indústrias. Né? Acho que a ideia conceitual mais ampla é essa. Quem não inova hoje em dia está parado a cair. E o mais interessante, agora há pouco, antes de iniciar o debate, estava conversando um pouco com o Silveira, que aqui no Brasil a gente acaba sempre lendo os bons sucessos, né? E os maus sucessos. Como a gente olha para essas empresas? Porque a gente tem essa tendência da questão da sobrevivência. Vou pegar um exemplo simples, como a gente conhece, acho que todo mundo já conheceu o Kodak, uma grande empresa, líder mundial, tinha 90% do mercado, quebrou. O que aconteceu com aquela empresa? Ela deixou de inovar, ela deixou de perseguir o governo, ela deixou de fazer uma aposta. Eu acho que esses exemplos também são exemplos que devem ser perseguidos e olhados com mais carinho, mais cuidado. Então não só olhar por aqui, é só uma mensagem para que a gente comece a olhar essa cultura da inovação que está associada a risco, está associado a você buscar também novas formas, isso gera um erro, e como que a gente lida com isso? É só uma chamada de atenção que eu acho que é sempre salutar nesse momento, né? Inovação gera crescimento sustentável. A gente começa a olhar várias empresas aqui, todas elas com um olhar específico. Esse aqui é o ranking da Forbes, eles têm um olhar para as empresas que estão na bolsa, então eles têm eles chamam de bônus da inovação, né? Quando você faz uma análise de mercado, uma análise financeira da empresa, eles olham para trás, aqui você faz uma análise de projeção, você faz toda a análise dos seus ativos, mas eles dão um bônus adicional que a empresa vai crescer mais. O que é isso? Eles chamam do bônus da inovação, uma empresa que está buscando uma coisa diferenciada. Então você vai mostrando como é que é o crescimento médio dessas empresas aí, enorme. Então, cada vez mais, muitas delas são pequenas empresas, pequenos negócios que cresceram. De novo, chamando a atenção da diferença entre pequenas, as grandes elas têm que estar imitando. Mesma coisa, também o mesmo ranking, uma posição que eles estão chamando de bônus, como é que se desdobra. Isso mais para ilustrar, né, que tem sim uma diferença, a inovação faz essa diferença que a gente busca. Né? Como é que a gente está aqui no Brasil hoje? No fundo, a ideia é essa, discutir um pouco mais, mas ter esse olhar para fora é importante. Às vezes eu estava brincando, não precisa correr tanto na frente. Se você correr ao lado de alguém, você já sabe, consegue olhar o que ele está fazendo para no mínimo você não perder. Quando você está olhando para trás, você está lá só olhando, né, as costas do cara. Quer dizer, você já viu o passado dele. Quer dizer, como que a gente vai ter um passo para frente? A ideia é tentar olhar isso. Quando a gente olha o Brasil hoje em competitividade, esse ranking já está, cada vez mais a gente tem caído no ranking global. E o que é interessante aqui desse slide que eu trago não é nem só os principais países. Quase todos aqueles países que estão mostrados ali, eles são os maiores da economia também. Ou eles estão têm uma projeção muito forte. O Brasil está considerado a oitava economia mundial. Oitava, sétima, depende um pouco do dólar, mas é mais ou menos isso aí. Só que a gente aqui conhece um sétimo em competitividade. O que é sétimo em economia? O que é esse desequilíbrio, talvez? Mais um ponto só para chamar a atenção que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente olha um pouco da indústria de transformação, tem caído força, tem perdido força no país. Isso tem uma correlação direta com não só a participação do PIB, a gente enxerga que a indústria faz parte, mas também tem alguma coisa a ver com o que a gente vai ver. Eu estou começando a ver slide de dispêndios em inovação. A gente vê que o Brasil não está lá essas coisas, teve um crescimento muito pequeno para quem acompanha esses números, estava 1,19, passou para 1,24, incremento de 0,05. A gente olhar aí a tendência que ainda mais é pouquíssimo. Para quem o Brasil almeja ser ou aspira a ser praticamente nada, de crescimento. Então, mas eu fiz aquela relação da indústria de transformação com a questão da inovação para tentar chegar nesse slide que eu acho que é o mais importante neste momento. Quer dizer, a gente tem perdido, quando a gente olha, isso aqui é uma balança comercial nossa, a gente é desfavorável. Mas desfavorável por quê? A gente, na soma geral, a gente já é desfavorável, não está tão bem como era antes. Mas mais ainda, eu vou chamar a atenção para os de baixo. Por que os de baixo? É onde são indústria de alta e média tecnologia. A indústria onde a gente enxerga são de altíssima tecnologia. Então, quer dizer, na verdade, a gente é importador de tecnologia. Na verdade, isso é normal, a gente já conhece esse discurso. Mas quando a gente mostra num gráfico e a tendência tem piorado, quer dizer, o que a gente espera? O que nós queremos ser? Estamos falando de sociedade de conhecimento, estamos falando agora um pouco de relação universidade e empresa, estamos falando das indústrias.
Qual que é o nosso posicionamento? Vamos lá, que exportava a economia mundial, mas baseada, lastreada sempre, acho que já tradicionalmente, numa economia agrária, mas isso é uma vantagem comparativa que nós temos, mas como a gente faz esses shifts? Como a gente muda para tentar transformar um pouco mais em essa lógica? Né? E as pequenas indústrias também fazem parte desse processo, não só as grandes. Por isso que lá atrás eu mostrei um pouco dos números, quer dizer, aquela percentual de 20% de valor adicionado, se a gente crescer aquilo, de alguma forma a gente consegue trabalhar, quer dizer, quais são as relações que a gente precisa, né? Que a gente tem feito. Né? Daqui a pouco eu vou passar um vídeo com algumas informações, mas não vou meter isso agora. Isso foi do 5º Congresso de Inovação que nós tivemos ano passado, que aqui é interessante que nós fizemos um estudo sobre 22 grandes casos de inovação no Brasil. Pegamos grandes empresas, estudamos os casos de inovação, mas a ideia era muito mais entender como que essas grandes empresas inovam e o que acontece na sua cadeia de valor. Porque a gente sabe, grandes empresas inovarem, a tendência é normal. Se a gente olha para o Fintech, como que quem está o nosso amigo da BGE estava aqui lá, os dados da Fintech são muito claros. Quem inova no Brasil são as grandes empresas, com mais de 500 funcionários e que exportam. Quer dizer, só as grandes estão lá na frente. E inovar para eles já faz parte do processo. Apesar de que algumas ainda, de vez em quando, dão uns percalços, que a gente vê por aí na mídia, mas são elas. Como que a gente muda para as médias, pequenas? No Brasil tem uma questão simples, que é a questão tributária. Você olha lá, a empresa está crescendo, na hora que ela chega ali, está no limite, ela vira 12. Para não ficar desamparada, que são as médias, digamos assim. Como que a gente estimula essas empresas a inovarem? No mercado que o cara está matando um leão por dia. Então, assim, esse estudo foi bastante interessante, que as grandes empresas, elas precisam inovar também. E o grande resultado disso foi bastante interessante, que acabou virando mote do Congresso no ano passado, é que ninguém inova sozinho. Uma grande empresa inovar não adianta, ela vai precisar da sua cadeia de fornecimento. Ela vai precisar da sua cadeia de valor inteira, seja montante, seja usante. Ela vai precisar da academia, vai precisar dos centros de pesquisa, ela precisa dos seus clientes, dos seus fornecedores, quer dizer, toda a sua cadeia é movimentada. Então isso é bastante interessante, esse estudo, e mostra como as pequenas são movimentadas, elas são puxadas. Né? E independente, se a grande empresa muda, ela, de algum momento ela vai se respaldar de uma pequena empresa, a sua cadeia. Então é a forma de puxar. Né? Então aqui vai ser o vídeo, mas daqui a pouco eu vou passar para usar alguns casos de inovação, pequenos exemplos, mas a TOTOS, que era uma pequena empresa de tecnologia, cresceu internacional. A Ixia ganhou um prêmio na inovação, pequena empresa, está com ativos intangibles interessantíssimos, pequena empresa, virando grande empresa. Quer dizer, de tecnologia, mas criando produtos na área de atendimento virtual. Então, bastante interessante. Cristália era uma empresa que nasceu pequena também. A história da Cristália para mim é fantástica, do Gary Pacheco, não sei quem as pessoas conhecem, também de referência nacional aí na área de farmacêutica. A Altos, uma empresa de pequeno porte, que já está virando média também, já está fazendo novas apostas. Então, são empresas que nós temos casos que têm acontecido. Eu acho que a gente também tem que mostrar os bons casos de sucesso, mostrar que é possível. Tem que mostrar um pouco dos dois. Eu falei da questão do fracasso para a gente aprender, saber que é possível, e mostrar um pouco das pequenas também novas fazem a diferença. Isso aqui a gente fez um exercício uma vez entendendo o que essas empresas têm em comum. Essas empresas que inovam ou empresas que têm um certo sucesso, elas têm em comum. Elas têm, na maioria das vezes, elas têm algum tipo de método, elas têm algum tipo de ambiente propício lá, elas têm pessoas. Faz tudo que a gente fala aqui é que são pessoas. Gostei do debate sobre os engenheiros, depois vou fazer um breve comentário, porque foi ontem que o Silveira estiver respondendo. Ontem nós tivemos um fórum, um diálogo das engenharias, o debate foi um diálogo de inovação sobre engenharia, né? Então, foi na UITA, nós tivemos aí como parceiro nessa realização a CNI, pela MEI, o ITA e o próprio CAPES, né? Tivemos um debate bastante interessante, vou explorar um pouquinho, mas daqui a pouco isso também chega nas pequenas. Estratégia, as pessoas têm que ter estratégia, mais do que ter estratégia, a inovação tem que fazer parte dessa estratégia. A inovação tem que estar lá dentro. A inovação, quando você olha, podia inverter tudo, colocar assim, a liderança, a estratégia, mas está tudo certo. Porque é o líder da empresa que faz acontecer. Não adianta. Nossa experiência, pelo menos temos falado até hoje, se uma grande empresa, o líder não quer que inove, não vai acontecer. Então a gente tem que olhar para o próximo papel de liderança. Qual é o papel desse cara lá dentro? Né? E não adianta você fazer tudo isso se você não tiver um foco no resultado. Se você não saber o que você quer. Ficar dispersando e atirando, você vai gastar energia, você vai continuar errando, e quando mais você errar, se você não tiver um foco, em algum momento você vai dar um fracasso.
Aqui a gente fala de um certo passo a passo da gestão da inovação, mas ele está muito mais relacionado àquele espaço, não vou meter aí nesse momento. Buscar apoio à inovação. O Brasil tem muito apoio à inovação. Políticas de fomento, CPD, CAPES, BNDES, FINEP, estava aqui agora, fundações de apoio à pesquisa, o Brasil inteiro, todos os estados têm. Investidores, está começando a ter cada vez mais, precisamos estimular mais isso, investimento privado em inovação. De novo, mas eu reforço, precisa destravar algumas amarras. Às vezes no Brasil você não precisa ter um governo que vá efetivamente fazer toda a alavancagem, fazer tudo. Agora, só destravar o caminho já ajuda muita coisa. Porque é um caminho que está relacionado ao empreendedorismo e inovação, relacionado às empresas quererem se desenvolver. Acho que todas as empresas que eu conheço, elas querem faturar, elas querem ganhar mais. Se você destravar o caminho por si só ele vai, uma certa evolução, caminhar. É que o pessoal tem falado do ecossistema da inovação. Ecossistema, gente, eu tive um debate bastante interessante, foi até na Fiesp, eu fui lá escutar uma palestra, estava o Fernando Renato comentando, falando sobre a questão do ecossistema de inovação, mas tem muita fala dele. O ecossistema de inovação, gente, ele é perverso, não é isso? O ecossistema, na realidade, ele é um comendo o outro, é um bicho que interage. De certa forma, o mercado é isso também. Só que você precisa destravar um pouco as coisas, vamos cercear nesse processo de desenvolvimento. Empreendedorismo, você tem aí o Senai muito forte entrando, Sebrae, Senac, já incubadoras e diversos movimentos acontecendo. E aí eu entrei um pouco aqui agora, um pouco que a CNI tem feito, né? A gente tem esse cenário, a gente tem visto isso. Em 2008, com base nessas discussões que nós temos visto, esse cenário, essas tendências, a CNI resolveu fazer um movimento interessante que hoje é conhecido como mobilização empresarial para a inovação. Né? A qual eu trabalho, atuo diretamente, com questões de políticas. E assim, qual foi a ideia de criação desse movimento? Tinha várias frentes que trabalhavam diretamente dentro da própria CNI, com infraestrutura, com tributação, com infraestrutura meio ambiente, e sempre se falava de competitividade, se falava de inovação, e não tinha uma ação efetiva. Então isso foi criado. Vamos começar com alguns empresários, mas para quem que é esse público? Quem é que fala de inovação? Vamos falar com os líderes empresariais. Se a gente percebe que a mudança precisa ser na liderança, é com isso que a gente vai conversar. Então o movimento foi criado lá atrás com 6, 8 empresas, né? É um movimento orgânico, liderado por grandes empresas. Hoje a gente está com, na última reunião, nós tinham 49 empresas, das quais mais de 50% estavam representadas pelo seu presidente, ou presidente do conselho, ou seu vice-presidente. E é muito mais a pessoa, claro, da empresa, mas é a pessoa engajada no processo para fazer a mudança. Então a gente criou esse movimento, nós temos algumas iniciativas, que é sobre elas que eu vou falar um pouquinho mais, para tentar como que a gente destrava essa agenda das pequenas e médias. Né? E só reforçando novamente que agora, desde o ano passado, nós relançamos o mapa estratégico da indústria, com a visão 2015, 2014, 2022, 2022, com um olhar de médio prazo. No Brasil não se tem costume de fazer políticas de longo prazo, a gente tem olhado, as políticas são sempre, como é que eu posso dizer, de 4 anos, mais fácil. E a gente não tem um olhar além. A CNI está preocupada com isso, lançou, então, ele fez seu plano estratégico, seu mapa estratégico, a inovação está lá em cima, ligada à produtividade, de novo reforçando seu papel, de novo reforçando sua atuação, sem perder a questão da competitividade, que ela é sistêmica, não é só a inovação, que é um fator que gera competitividade, mas é um dos principais. E como sempre, a educação é a base de tudo. Não adianta, se a gente não tiver inovação, a educação, quando a gente coloca aqui embaixo, destacamos de uma forma bem explícita, os engenheiros são fundamentais para esse processo de desenvolvimento. Não só deles nós precisamos, mas eu prefiro ter muito mais engenheiros numa empresa do que advogados para lidar com a questão tributária. São questões de percepções. Então, um pouco que a agenda que a gente fala da MEI, só para tentar trabalhar um pouquinho, e aqui eu vou construir em cima dessas discussões, mobilizar a capacidade das empresas. A gente entende que não adianta você trabalhar só com o ambiente político, tem que fazer uma atuação direta. Então, nós no Cadeias Produtivas, nós fizemos esse livro, que foi esse estudo sobre cadeias de valor, com as grandes empresas de desenvolvimento. Então, a nossa segunda edição agora, estamos executando, vai ser lançada no próximo Congresso de Inovação, que será ano que vem. E dessa vez a gente resolveu pegar um pouquinho diferente. Fizemos 22 casos do outro ano. As grandes empresas, sua movimentação, agora está fazendo um efeito, um pouco no inverso, mas
11 grandes empresas e 11 pequenas empresas. Quando elas inovam, como é que isso mexe com as grandes empresas? Então, está fazendo um contraponto, que eu acho que o papel vem dos dois lados. Existe uma única certeza. A inovação ela não é linear, né? Ela acontece de todas as formas. Então também não acontece só na grande e pequena. Quando a pequena inova, como é que isso gera esse impacto? Então, uma iniciativa que a gente está iniciando aí, já fechamos com as empresas, elas já foram bem identificadas, estamos iniciando, os estudos já estão sendo compilados, possivelmente lançaremos esse estudo aí no ano que vem, né? E temos outras iniciativas, o Estudo Senai de Inovação e Tecnologia, um reposicionamento que todo o Senai está fazendo, um investimento de mais de 2 bilhões de reais está sendo feito, um reposicionamento inteiro no Senai brasileiro, para que a gente possa aí trazer uma mudança. Quer dizer, e o mais interessante de todos, o Senai está abrindo as portas para toda a base de empreendedorismo, toda a base dos empreendedores. Ele tem conectado com todos os institutos, com toda a base de micro e pequenas empresas dos estados. É mais um canal de comunicação para desmistificar que a inovação não está só nas grandes empresas. Então você tem algumas iniciativas via os institutos, o que está sendo feito também, que a gente tem discutido bastante. O edital Senai SESI de inovação. Só como exemplo, iniciou lá atrás com 10 milhões de reais, hoje é um edital que tem mais de 80 milhões de reais. Ele é voltado para qualquer porte de empresa, mas em sua maioria as empresas são pequenas e médias que vão buscar esse recurso. Uma coisa interessante, não é recurso que vai dar direto para a empresa, não é o dinheiro da empresa. A pessoa ganhar o processo, ela tem que ter uma contrapartida, mostrar que tem essa parceria, mais do que isso, ela usa toda a infraestrutura que o Senai tem disponível. Você bota um valor de 500 mil, 300 mil de composto na empresa, você usa em tecnologia, infraestrutura, em pessoal, em recursos que o Senai está disponibilizando. Então é uma forma que a gente está fazendo também de mostrar que é possível. O mais interessante é que as empresas têm respondido a isso, viu, assim. É bastante bacana você ver que as empresas estão indo lá, estão se conectando, estão fazendo parte dessa iniciativa. A Embrapa é uma outra iniciativa que foi sair desses discursos. No diálogo da MEI, nasceu a Embrapinho, não sei se todos conhecem, a empresa brasileira de pesquisa industrial e inovação. Em sua fase piloto, que eu vou fazer alguns números, ela já tem atendido também pequenas empresas, quer dizer, ela não tem recorte por porte. Ela tem recorte por contrapartida. Qualquer um que entrar com a contrapartida vai ter acesso a recurso financeiro do governo, a recurso de contrapartida da academia ou do Instituto de Ciência ligado à Embrapa, né, a rede credenciada, e a contrapartida da própria empresa. O que é interessante é que a gente tem tentado estimular a Embrapa, inclusive faz parte do conselho, bastante interessante, que é você tentar conectar. Isso ainda não foi feito, mas é uma iniciativa que a gente está começando a discutir. Grupos de empresas que têm problemas comuns, isso pode acontecer em polos industriais, polos, clusters, né, econômicos, arranjos produtivos locais, você tem uma massa de pequenas empresas com as mesmas dificuldades. Quer dizer, como que a gente conecta isso, eles fazem poder fazer uma associação direta com a Embrapa. Rede de inovação é uma rede que a gente tem criado no Brasil, em todos os estados, e daqui tem alguns frutos interessantes dessas ações políticas. Uma delas são os NAGES, os Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação, que hoje está o Inova. Para quem conhece, a gente está lançando pela FINEP, isso surgiu do diálogo da MEI, onde o objetivo é você criar núcleos de apoio à gestão da inovação no Brasil inteiro, como que isso reverte em inovação para as empresas. E o processo era muito mais de ensinar a inovar, focado em gestão da inovação. Quer dizer, ensinar essas empresas a terem esse olhar, montarem planos de negócio, planos de inovação, para perseguirem esses caminhos. Então, foi bastante interessante, foram 24 núcleos apoiados. Eu faço parte do grupo de trabalho que está fazendo a avaliação desses projetos e já tem mais de 1.000 empresas que foram atendidas de alguma forma pelos projetos. Então, isso é bastante rico. Acho que vou provocar depois aqui, nossos queridos amigos aqui, que tem também NAGES aprovados, acho que é bastante interessante também para conectar. Outra questão, fizemos um convênio forte agora com o SEBRAE novamente, capilaridade do sistema, mas a capilaridade do SEBRAE. Um convênio para atendimento à inovação dos micro e pequenos negócios industriais. A ideia é que a gente possa, nos próximos 2, 3 anos, levar iniciativas de inovação para essas empresas. Eu acho que de uma forma totalmente subsidiada, uma forma que eles possam dar conta do processo, mas tem que ter uma contrapartida. Uma agenda inteira aqui de políticas públicas, que vão fazer breves comentários, uma matéria nova parte. Tem 3 iniciativas bastante interessantes, eu gostaria de manter nesse processo a questão. Agora, o Prêmio Nacional de Inovação não só está aberto às discussões, mas ela reconhece essas iniciativas de pequenos negócios inovadores. Prêmio interessante porque grandes empresas, grandes consultorias, podem contratar grandes consultorias. Elas conseguem ir lá, contratar quem quer que seja,
tem no Brasil e no mundo para te ajudar no seu processo de inovação. As micro pequenas, nem tanto, é difícil, é custoso você ter. Então, a iniciativa que nós temos conectados ao Sebrae, em outros movimentos, outros parceiros, e a gente faz uma conexão direta com o prêmio, é que a empresa vai para o prêmio, ela se cadastra, ela joga toda a sua iniciativa, depois ela ganha uma devolutiva inteira, como se fosse uma consultoria que ela ganha. Cada fase que ela vai avançando, vai se aprofundando no seu relatório. Então, é uma forma de você desmistificar a inovação, mostrar que a inovação é para todos, inclusive para as pequenas. Isso a gente faz questão de mostrar para parceiros do nosso Sebrae também, então nós estamos juntos nessa agenda, e que é bastante interessante, né? A empresa recebe uma devolutiva, ela acaba tendo um autoconhecimento melhor do que ela tinha anteriormente, e quais são os caminhos que ela precisa fazer para inovar melhor e ter mais resultados. Então é uma iniciativa bastante interessante que eu convido a fazer todos a conhecer. Congresso é mais um ambiente onde vamos discutir, com o lançamento ano que vem desses 11 casos de inovação de pequenas empresas e seu desdobramento nas grandes, que é o contraponto, né? E só para avançar um pouco, isso é uma questão da capitalidade da rede, né? Foram disponibilizados, junto com esses parceiros, mais de 23 milhões de reais, disponibilizados aqui por toda essa rede, vários canais e vários formatos. Alguns resultados dos projetos do convênio do Sebrae, aqui a gente tem os resultados que foram fechados em 2013, na verdade, em 2015, e o número já foi um pouco maior. Sistema de indústria avançado nos institutos nacionais de inovação, que tem uma capilaridade enorme que a gente está fazendo, muito mais ilustração efetiva, os institutos nacionais de tecnologia também, com essa base de atendimento. A Embrap, no seu projeto piloto, foram 3 unidades, mais de 70 projetos contratados, 192 milhões de reais de projetos. Temos pequenas empresas com projetos muito interessantes que vão sair daqui. Esse na sua fase piloto. Aí, na sua fase hoje, já em execução do Embrap, que ela já está em execução, já foram contratados os 10 institutos de inovação, os 10 redes credenciadas da Embrap, foram recebidos recursos em 10 milhões em 2013, em 2014 mais montando, e a ideia é que você tenha mais negócios efetivos. Aqui algumas das empresas que participaram conosco dos estudos, a Alça ali dentro do pequena, grande, média, como é que você mostra isso, a conexão de todas elas, participaram desse estudo, né? Um pouco da agenda de política, eu só queria aproveitar, já que o prazo faltava 5 minutos aqui, eu só queria meter um pouquinho neste prazo, que são as políticas que a gente tem no Brasil e que a gente não pode, de certa forma, alavancar ainda mais essa nossa inovação. Eu vou meter aqui, prorrogar a breve sentido da lei do bem. Apesar de a lei do bem hoje ter uma grande discussão se ela é boa ou não para pequenas empresas, se é uma empresa inovadora, eu recomendo que faça seus cálculos, porque às vezes é melhor você apurar seu regime econômico real, se você investe em não do que efetivamente você permanece possível. Eu já vi casos disso acontecendo, depende de sondagem de investimento. Mas é uma iniciativa interessante e a lei do bem é melhor do que tudo, quando a gente descobre que é uma lei que tem fim, né? Ela vai acabando esse ano, está sendo prorrogada. Então é uma chamada também para que a gente possa prorrogar isso aqui. Dentro da Constituição PEC dos anos 90, essa é uma ação que tem sido discutida no Congresso, porque vou pegar esses 2 exemplos prioritários. Porque a PEC dos anos 90, ela reconhece, está sendo trabalhada, ela está hoje no Senado, está como PEC 14, e qual é o grande diferencial dela? Ela é PEC número 12, de 2014. Ela reconhece a iniciativa privada, reconhece as empresas na Constituição e reconhece o ecossistema de inovação. Então, quer dizer, é uma forma de você começar a mostrar que a iniciativa privada faz parte, e mais ainda, você dá abertura para que as outras políticas, como o PL 2177, que é o antigo Código de Ciência e Inovação, vai mudar a lei de inovação e vai reconhecer ainda mais o papel das empresas e tem dispositivos específicos para as pequenas empresas. Dispositivos de tal forma que, se você consegue passar a PEC 214, você traz a PEC 2177 da forma que está. Hoje, imagina uma empresa vai lá na base da Petrobras, o gerente teve aqui, já comentando isso da forma que você pode estimular a inovação. Se você faz um projeto cooperativo hoje, a Petrobras é uma empresa privada, não, uma empresa pública, economista, mas não é esse o problema. Se você faz um investimento, você desenvolve uma pequena empresa aqui no Brasil, uma prova, quer que seja, depois ela tem que fazer uma licitação, tem um chefe que a empresa não ganha. Senão vai ter escala, vai ter preço. E a PEC 290 e o PL 2177 está fazendo dispositivos para que isso mude, para que ele tenha a prerrogativa de compra e que o poder de uso do Estado e do governo possa estimular as pequenas, as empresas de até 90 milhões de reais, tenham prioridade no seu processo de compra de produtos inovadores. Então é uma iniciativa bastante interessante, é uma iniciativa que não é só nossa, da CNI, na verdade ela é de todas as pessoas que estão discutindo, a gente fez parte bastante efetiva desse debate, junto com a PEI, com a Protec,
Protec e demais atores. Então, são iniciativas interessantes em que, se a ideia é essa aqui na cena, vale a pena comprar essa briga, viu, gente? Aqui vai voar diretamente nos pequenos negócios do Brasil. E aqui, algumas políticas, né, como eu estava comentando da PEC 2177, outro ponto extremamente importante é a subvenção para bens de capital. Hoje, pequenas empresas, ao inovarem, elas não conseguem, elas não têm recursos para fazer isso. Então, quando você consegue colocar um dispositivo em que a subvenção econômica para bens de capital, que hoje para custeio já existe, você coloca isso de uma forma mais efetiva, segurada por uma lei, que hoje opera no base de portaria, você garante que as pequenas empresas têm acesso a isso. E bens de capital hoje para pequenas empresas, processo inovador, talvez seja uma das principais prioridades que há. Você precisa de recursos, não só, às vezes elas não têm. Custeio, legal. Agora, bens de capital para você fazer um investimento, fazer algum tipo de cooperação, é mais importante ainda. E também na lei do BEM não reconhece quando fosse uma contratação. A pequena empresa não tem, mas ela pode contratar, mas essa contratação não é apoiada na lei do BEM. Precisa fazer alguns ajustes para que ela seja bastante efetivada. Eu não vou me ater a demais ações, é só o prêmio que eu já comentei. Aqui o 5º Congresso, onde a gente teve esses debates. Um portal nosso que tem diversas informações, todas essas publicações e estudos que a gente faz estão disponíveis no portal, e era isso que eu queria colocar. Depois, se eu tiver a oportunidade, no final, eu gostaria de botar um videozinho da MEI de 5 minutos para explicar um pouquinho mais. Se eu somente dessa atualização. Impressionante. Foi? Pô, fechei? Então tá bom.